E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. Eu sou Marcos Eberlin, um cientista, químico, pesquisador, escritor, mas, sobretudo, sou um cientista que entende claramente que a Bíblia é digna de toda a confiança, que entende que a Bíblia é, sim, um livro de ciência, um livro de ciências, várias ciências, um livro que nos traz grandes verdades científicas. Então, a palavra de Deus é autoridade em teologia, em filosofia, mas também em ciências, grandes verdades científicas, grandes informações científicas, ciência de primeiríssima qualidade. E nesse podcast, o podcast 107, estamos numa série. O título é esse: A Natureza Ecoa a Deus, o João do Pulo entre os Insetos. Lembra do João do Pulo, aquele grande brasileiro campeão de salto triplo? Mas nós temos entre os insetos um inseto que pode ser considerado também um grande saltador. Nessa série, a ciência, mostrando grandes evidências de Deus, a natureza ecoa a Deus, temos como versículo base Jó 12, de 7 a 9. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informe. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez tudo isso? Uma grande recomendação bíblica sobre a criação, quem teria feito todas as coisas. A Bíblia nos recomenda consultar a própria criação. Olha, mas tem gente aí que quer consultar os homens, a ciência de homens, maldito homem que confia no homem. Quer consultar o livro de Charles Darwin, A Origem das Espécies. Muitos cristãos têm feito isso hoje. Querem consultar as teorias do Big Bang, não a criação do universo, a expansão, o espaço-tempo, mas a estruturação do universo por processos naturais não guiados. A Bíblia diz o contrário, mais uma grande recomendação científica da palavra de Deus. Consulte a natureza, verifique, escrutine tudo que foi formado. Os animais, inclusive os insetos, o João do Pulo entre os insetos. No meu livro Fomos Planejados, tem um capítulo todinho sobre esse inseto insano, o que eu chamei carinhosamente de Issus, o inseto João do Pulo e suas engrenagens fantásticas. Você sabia da existência de um ser, um mero inseto, que salta muito, muito melhor que o João do Pulo, aquele grande campeão brasileiro de salto triplo? E sabia que ele usa para seus saltos os mesmos tipos de engrenagens usadas por engenheiros em suas máquinas? Sim, as engrenagens, símbolo da engenharia. Pois é, a mesma lógica de refinada engenharia mecânica das engrenagens também é vista em uso nas patas traseiras de um pequeno inseto saltador do gênero Issus, que eu carinhosamente estou chamando aqui também de Issus. Esse achado espetacular pela ciência, a ciência que escrutina a natureza, de um mero inseto, se mostra ainda mais espetacular quando nos lembramos de que o desenvolvimento de engrenagens foi um grande feito da engenharia humana. Foi a invenção dessas engrenagens fantásticas, um primor de design,
como a que descobrimos hoje no Issus, que permitiu aos homens construir máquinas cada vez mais sofisticadas e eficientes. São essas rodas dentadas, essas engrenagens, que, por exemplo, giram em motores e permitem relógios contar o tempo com grande precisão e exatidão. Engrenagens são hoje partes essenciais em inúmeras máquinas e motores. Mas quem teria criado as engrenagens? Olha só, foram observar esse pequeno inseto, o Issus. Sabe o que descobriram? Uma coisa sensacional. Ele tem engrenagens com dentes arredondados. E essa estratégia inteligente absorve melhor os choques e evita que essas engrenagens quebrem. Ele salta com engrenagens com dentes arredondados. As engrenagens são micrométricas e são essenciais para que eles escapem dos seus predadores. Quando ele é atacado, ou se sente atacado, ele tem um sistema de catapulta, ele engata essas engrenagens a um encaixe perfeito das rodas dentadas, um conjunto imenso de proteínas funcionais, e esse mini João do Pulo se movimenta rapidamente e escapa dos seus predadores com saltos precisos, retos, extremamente bem calculados. A propulsão do Issus é chocante, pois ele mede só uns 0,6 centímetros, mas pode dar saltos de quase 1 metro de altura. Em relação ao João do Pulo, se fizermos uma analogia, ele salta quase 2 metros, o João do Pulo. Ele saltava quase 2 metros de altura. O Issus dá saltos, então, proporcionais de 300 metros de altura. Olha só, o João do Pulo teria que dar saltos de 300 metros, com seus aproximadamente 2 metros de altura, para se equiparar ao Issus, esse inseto insano, que descobrimos através do exercício da ciência, que salta com engrenagens. A química dessas microengrenagens também surpreende, pois seus dentes são constituídos de um biopolímero de quitina em um compósito com a esclerotina. Nossa, que nome complicado é esse, hein, professor? Sim, mas saiba que essas moléculas formam um biopolímero proteico extremamente resistente. Um material extremamente duro e altamente resistente. As engrenagens são arredondadas, mas a forma dos dentes é assimétrica. Então, o encaixe é perfeito, o torque é máximo, e esses bichos insanos dão pulo, com 0,6 centímetros, dão pulo até com 1 metro de altura. Pode uma maravilha dessa ter sido formado por processos lentos, graduais, sucessivos e não guiados? Olha, quando esse inseto foi descoberto, ele virou notícia no mundo todo, porque, de fato, é impressionante, surpreendente a precisão com que ele salta. A engenharia suprema de suas engrenagens, o Issus. Mas aí surge uma pergunta óbvia. Como será que a evolução poderia fazer um bicho desse? Imagina uma engrenagem em evolução, mas que não encaixa muito bem os seus dentes, que o material ainda não é muito duro o suficiente. Esse bicho tentaria escapar dos seus predadores usando esse novo sistema de catapulta em engrenagens, e aconteceria o que eu chamo do efeito Krenek.
Ele tentaria usar essas engrenagens e as engrenagens, crack, emperrariam, claro, não estão ainda perfeitas. E o predador, inerte. É absolutamente impossível a evolução de um sistema com altíssima tecnologia, precisão desses. Ou o sistema funciona ou para nada presta. Vira um grande empecilho para a sobrevivência. A natureza ecoa a Deus. O João do pulo entre os insetos. Essa estrutura magnífica que comprova que um grande Deus, com sabedoria e inteligência, todas as coisas fez com poder único e exclusivo de sua palavra. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Covalpress, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.